Os Lopes, Camila Dantas, muito boa tarde, sim. E nós vamos com essa matéria já trazer boa tarde do nosso queridíssimo aí Sérgio Costa, que está na delegacia de homicídio, que terá também detalhes desta prisão. Alô, Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos que estão em casa acompanhando o Patrulha da Cidade. É verdade, a polícia, o pessoal da DEON, Delegacia Especializada de Homicídios, já identificou os 2 homens suspeitos da morte de Márcio Costa, o policial militar que sofreu uma tentativa de assalto e acabou baleado na cabeça e morto na frente da esposa no dia 18 de setembro em Parnamirim, uma noite de sexta-feira. A polícia, inclusive, já apresentou fotografias. Nós iremos conversar daqui a pouquinho, Ciro, com o delegado Fábio Rogério. Ele vai contar detalhes da investigação e fazer um pedido, uma solicitação à sociedade para que o povo possa ajudar a encontrar estes 2 assassinos. Ciro Robson. Daqui a pouquinho, obrigado, portanto, Sérgio Costa. A gente vai ver o Rogério Fernandes, que vai trazer para nós informações que a polícia de Goianinha conseguiu prender com mandado expedido prisão preventiva um atleta de futebol de salão que estava cometendo vários assaltos. É isso, Rogério, boa tarde. É isso, Ciro, muito boa tarde a todos. A operação foi desencadeada na manhã de hoje, operação denominada Bola Fora, porque prendeu um jogador campeão no Rio Grande do Norte da Copa de Futebol de Salão. O que estaria fazendo esse jogador? Ele já tinha mandado de prisão expedido, foi uma operação da Polícia Civil da cidade de Goianinha, na região agreste, e daqui a pouco todos os detalhes aqui no Patrulha. Pois é, quem não joga bola, que é a mundo do crime, é bola fora, Ciro. É verdade, daqui a pouquinho, portanto, e você vai ver também no nosso Patrulha, o nosso novo Patrulha de hoje. Tentado provocar um acidente anteriormente, isso é verdade? Palavra na sua boca, por favor. Não, foi a própria Guarda Municipal que falou. Ele vinha trafegando e a carreta acabou tombando aqui neste local. O policial teria reagido à ação dos suspeitos que chegaram de carro em uma das ruas do Parque das Orquídeas. Logo após sofrer a tentativa de assalto, o sargento foi trazido às pressas para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, aqui no bairro Tirol, zona leste da capital do estado. Aqui é 3 metros quadrados para 23 caras aqui, ainda chegando mais. Nós estamos sem comer desde ontem, até as quentinhas de nós jogaram no lixo. E mais um policial militar foi alvo de bandidos. O cidadão, que é da reserva da Polícia Militar, Sargento Almir, foi baleado nas costas durante uma tentativa de assalto no bairro de Amaús, em Parnamirim. Você vê essa matéria conosco agora aqui no ar. Uma tentativa de assalto ou um atentado? A polícia ainda não sabe o que de fato pode ter ocorrido em uma residência no bairro Emaús, em Parnamirim, na noite desta quinta-feira. O sargento da Polícia Militar da Reserva, identificado como Almir, foi baleado nas costas por 2 indivíduos ainda não identificados. O policial teria reagido à ação dos suspeitos que chegaram de carro em uma das ruas do Parque das Orquídeas. Os assaltantes armados não pouparam a vítima e atiraram pelo menos 3 vezes, quando viram que a vítima se tratava de um agente da lei. Logo após sofrer a tentativa de assalto, o sargento foi trazido às pressas para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, aqui no bairro Tirol, zona leste da capital do estado. A princípio houve uma evasão, houve uma reação por parte do nosso militar e, infelizmente, o nosso policial foi alvejado. Encontra-se aqui no Valfredo Gugel, está consciente, está conversando conosco, situação que inspira cuidados. Diligências foram realizadas, mas nenhum suspeito foi identificado ou preso. Nós temos identificação, a Polícia Militar está operando na área,
objetivando capturar os elementos que fizeram esse ato. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Alfredo Gugel, o policial está consciente, orientado, já recebeu alta do Centro de Recuperação de Operados e aguarda vaga em uma enfermaria para ser transferido. Eu espero que, assim como a polícia conseguiu identificar os 2 elementos que mataram o soldado Márcio Costa no dia 18 de setembro, cuja polícia já identificou e prendeu o 2º elemento na manhã de hoje, daqui a pouquinho o Sérgio Costa, direto da Delegacia de Homicídios, prendeu, foi identificado, né? Identificado. Eu espero que a polícia também possa correr atrás, caçar este outro elemento, esses outros elementos que fizeram isso com o sargento Almir. São 4 policiais baleados e 2 mortos em 15 dias. 15 dias aqui em Natal, na Grande Natal. Não podemos dar mole para bandido. Não podemos de forma alguma deixar que os bandidos é quem dite as ordens para a polícia do Rio Grande do Norte. Seja militar, seja civil, seja guarda municipal, seja polícia rodoviária ou polícia federal. É para botar quente na vagabundagem. Isso sim, não podemos mais contabilizar soldados, policiais, militares e civis baleados e policiais, militares e civis mortos por meia dúzia de bandidos soltos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Um estudante de ciência e tecnologia da UFRN está desaparecido há uma semana. O jovem pernambucano, mas que estuda em Natal, saiu da República onde morava e não deixou notícias no ar. Diego Nascimento da Silva desapareceu na última sexta-feira, dia 25 de setembro, sem deixar pistas. O pai, Fábio Nascimento, mora no interior do Pernambuco, mas está em Natal desde que soube do sumiço do filho. Diego estuda Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mora em uma república com outros universitários e foram eles que avisaram a família. Segunda-feira, às 22h50, minha filha liga para mim chorando, dizendo que Diego desapareceu e que eu cuidasse e vir a Natal o mais breve possível. De pronto, vim para Natal. De acordo com a amiga Clivanir Cassiano, o jovem vinha apresentando comportamentos estranhos nas últimas semanas. E na própria sexta-feira, antes de sumir, demonstrou uma certa inquietação. Chorava e ria ao mesmo tempo, até deixar a casa sem documentos, roupas, dinheiro, telefone, saiu sem nada, inclusive sem os óculos de grau. Para o pai e os amigos, o Diego teve algum tipo de surto psicótico. As pessoas estavam estranhando que realmente ele estava triste, ele estava com um estranho dentro de casa e com os amigos também. Então você não acredita que ele saiu por conta própria, porque ele quis, ele sumiu porque ele quis? Não necessariamente porque ele quis. O que acreditamos que na realidade aconteceu foi que aconteceu algum surto. Então, aconteceu algum surto, não foi algo tão espontâneo da vontade dele. O que temos certeza é que realmente ele não está bem psicologicamente. A última vez que o Diego foi visto foi neste posto de gasolina na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Segundo o frentista que estava no horário, ele chegou, pediu um lanche e um local para dormir. Passou a noite próximo ao Lava Jato. No dia seguinte, por volta das 4 horas da manhã, foi embora. Quando o frentista perguntou para onde ele ia, ele disse que precisava ir para o Ceará. Eu procurei a república onde ele morava, onde me inteiraram da situação. Fui ao posto que ele foi visto a última vez e comecei a acionar as autoridades. Polícia Civil, Polícia Militar, contatos com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e as redes e mídias em gerais. A polícia já foi acionada. A família aguarda angustiada agora por notícias. O que o pai mais quer é reencontrar o filho. Conversar com ele como no último encontro, no feriado de 7 de setembro. É desesperador, porque meus filhos representam muito para mim. São mais que a minha vida. Então, Diego está assim, nessa incerteza, sem saber de fato onde ele está, porque fora o posto, eu não tenho um segundo ponto para dizer, vou começar a procurar por aqui. Eu só tenho um posto. Às vezes as pessoas dizem, apareceu uma pessoa parecida, eu corro até lá, aí não é. Aí vou para outro lugar, ou seja, às vezes eu estou num lugar, me desloco para outro, porque assim as pessoas... Mas eu quero que façam isso, porque eu preciso encontrar meu filho. Eu preciso ter meu filho de volta,
ele sabe disso, que ele é fundamental para mim. Se ele estiver escutando, qual o apelo que você faz? Meu filho, em qualquer circunstância, volte para Painho. Painho divide tudo com você sabe muito bem disso. Volte para Painho. Ó, a situação desse pai, a situação desse menino não é diferente da situação de dezenas, talvez centenas de pais e de filhos que estão longe do outro e que, na verdade, aí, por um motivo talvez até banal, para eles, para algumas pessoas, para eles não é banal, não é tão sutil assim. E o cara fica numa lástima, numa depressão, porque depressão não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe religião e tampouco não escolhe idade. E é o mal do século. Ontem eu falava isso no nosso programa de rádio e eu falo hoje, repito, porque o que a gente tem visto nesse nosso país, nesse nosso estado, são pessoas, centenas, talvez centenas de milhares de pessoas que estão com depressão e que muita gente tira sarro da cara, sem saber o porquê aquela pessoa está naquele motivo e que não procura uma ajuda. Existe. Às vezes até uma simples palavra de um amigo, de um primo, de um parente, alivia um pouco mais o coração das pessoas. E eu não sou psicólogo, mas às vezes a gente quer entender e no fundo do peito a gente bate de que um jovem como o Diego possa estar passando por uma situação depressiva por falta da presença dos pais aqui em Natal. Ele veio estudar. Era um menino bom. Conheci pessoas que dizem que estudam com o Diego. Agora, só o que ele está passando, quem sabe é ele. Mas, Diego, se estiver assistindo, não sei, o nosso programa, dá uma ligada para o teu pai, para a tua mãe. Divide, como disse teu pai, divide as tuas angústias. O que é que aconteceu? O que é que está Delegacia especializada em capturas que está... Vamos a Sérgio Costa logo? Vamos a Sérgio Costa. A Delegacia de Capturas está responsável pelo caso do Diego. Já tomou todas as providências cabíveis e acionou a Polícia Rodoviária Federal, também nos estados de Pernambuco e Ceará. Além disso, está fazendo uma ronda pela cidade, indo aos locais onde há suspeitas de que o jovem teria passado. Sérgio Costa, direto da Delegacia de Homicídio. É com você, Sérgio. Pois é, Ciro, este é o inquérito que transcorre aqui na Delegacia Especializada de Homicídios. Inquérito de número 353.09/2015, que investiga o assassinato do policial militar Márcio da Souza Costa, que foi morto no dia 18 de setembro ao sair de casa na cidade, município de Parnamirim. A mulher dele estava presente no momento que dois assaltantes chegaram de motocicletas e, de repente, anunciaram um assalto. Mas, em um dado momento, um dos bandidos atirou, matando o PM imediatamente. Ele foi levado ainda para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos tiros. Doutor Fábio Rogério, o inquérito é seu. Ele vai nos relatar agora, Ciro, detalhes importantes dessa investigação, inclusive um detalhe muito sério. A mãe de um dos suspeitos reconheceu o rapaz na filmagem, dizendo: este rapaz é o meu filho. O que deixou a polícia realmente mais certa de que os dois que estão presos, na verdade, que serão presos, são realmente os autores do assassinato. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde a todos, boa tarde, Ciro. Bem, a investigação ela está bastante avançada. Já identificamos os dois indivíduos que mataram o soldado Costa, inclusive familiares desses infratores já foram ouvidos aqui e os reconheceram como sendo as pessoas de Jean e Suênio,
os quais estão foragidos, mas estão com as prisões decretadas, né? E é uma questão de tempo para que possamos, então, prender esses indivíduos. Esse detalhe de um familiar, no caso, a mãe de um deles ter reconhecido na filmagem como sendo autor do assassinato, não foi somente um ponto importante. Outras pessoas também acabaram reconhecendo. Aquelas duas pessoas, no caso, os dois irmãos, o casal de irmãos que foi preso com a arma, também informou que os dois teriam participação, doutor? Exatamente, né? As provas são robustas, né? E o procedimento já está em fase de conclusão, inclusive, uma vez que, embora eles estejam foragidos, mas o trâmite ele percorre normalmente, e eu acredito que daqui a uns 10 dias iremos, enfim, concluir e encaminhar para o Poder Judiciário. Esses dois homens, o José, no caso José Suênio Fernandes da Silva e o Jean Luiz Galvão, eles irão responder por um crime de homicídio, no caso. Há uma qualificadora, é um crime qualificado, doutor? Eles vão ser indiciados por latrocínio, né, que eles roubaram. Eles estão com a arma da vítima, né, do soldado Costa, e eles estão em lugar incerto não sabido. Logicamente, toda a investigação apurou esse fato, que também é visível nas filmagens, como também a esposa da vítima foi ouvida aqui e constatou que a arma do policial foi subtraída naquela ocasião. Naquela ocasião, então, a arma do policial foi subtraída. Por esse motivo, houve, então, o roubo. É um outro crime, do caso, latrocínio. Doutor, qual é o pedido, qual é a solicitação que o senhor faz à sociedade, às pessoas que acompanham agora o Patrulha da Cidade, a nossa audiência? A participação da sociedade nessa investigação também é importante. Bem, eu peço que a todas as pessoas, o cidadão de bem, comunique, informe, através do 181, né, o paradeiro desses bandidos, para que eles sejam presos e eles respondam pelos atos que cometeram. Perfeitamente, doutor Fábio Rogério, que preside o inquérito da morte do PM Costa, que foi morto no dia 18 de setembro em Parnamirim. A foto dos dois suspeitos, a gente coloca agora mais uma vez, é o José Suênio Fernandes da Silva e também o Jean Luiz Galvão. Os dois foram reconhecidos, inclusive a mãe de um deles. Foi a mãe do Jean ou a mãe do Suênio, doutor, que reconheceu o próprio filho na filmagem? A mãe do Jean. A mãe do Jean. Ela disse que a roupa era do filho e que aquele rapaz era o filho dela. Ela reconheceu de pronto, né? E também no dia antes do crime ele estava bastante drogado, estava muito alterado e razão de ter cometido, né? Já tinha antecedentes e drogado ele fez o que fez. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Fábio Rogério, titular da DEON, Delegacia Especializada de Homicídio. Se você tiver alguma informação sobre José Suênio Fernandes da Silva ou Jean Luiz Galvão, pode ligar para o Disque Denúncia 181 ou para o telefone aqui da DEON, que é o 3232-1860, não é isso mesmo, doutor? Exatamente. Ok, Ciro Robson, segue com você. Ok, Sérgio, obrigado, doutor Fábio Rogério. Detalhe, hein? Se toda mãe de vagabundo, me perdoe a expressão, mas se toda mãe fizesse o gesto dessa de reconhecer e dizer, é o meu filho, não tenho dúvida. Você lembra muito bem que aconteceu do mesmo jeito, parentes, do senhor Vigia, do posto de combustível Cidade Verde, do senhor Sérgio Fontoura, salvo engano, esse é o nome do cidadão, 64 anos, que chegou a lutar com os dois bandidos. Um parente reconheceu também um dos bandidos que foi preso, foi solto e foi preso de novo. Lembra disso que os parentes disseram, é ele. Ninguém tem dúvida. Parabéns a vocês, parentes. Parabéns. Jacques Damasceno, posto de saúde de Brasília Teimosa, vítima de assalto. Aí também é alvo, vítima não, alvo de assalto. Jacques, boa tarde, Jacques Damasceno. Boa tarde, Ciro. Eu estou aqui na rua, na rua Miramar, aqui no bairro de Brasília Teimosa, onde a unidade de saúde está fechada nesse momento, Ciro, por conta de, na verdade, duas ocorrências policiais. Na tarde de ontem, por volta de 4h40, um homem armado começou a rondar a unidade. Os funcionários ligaram para a polícia, o pessoal aí assistindo a patrulha, telespectadores, acionaram a PM, que prontamente chegou até aqui. E aí a solução o problema foi resolvido. A questão é que hoje, de manhã, o cara teria voltado para cá. E aí a polícia foi novamente acionada, só que os funcionários decidiram fechar o posto de saúde. Nesse momento, a unidade de saúde
foi fechada, está fechada, então ninguém tem atendimento aqui no bairro de Brasília Teimosa. Quando nós chegamos, estava aqui o diretor do Distrito Leste de Saúde, Carlos Magno, conversou comigo e disse que os funcionários não tinham autonomia, a diretora não poderia ter fechado a unidade para encerrar o atendimento à população, que é obrigação, segundo ele, era manter o atendimento e a secretaria garantiria as condições de funcionamento e de segurança da unidade. Ele saiu daqui tentando falar com a diretora, não conseguiu contato por contato telefônico, não conseguiu saber por que não tem ninguém aqui nesse momento e saiu daqui tentando falar com a diretora do posto, sem conseguir. O secretário de saúde do município entrou em contato com ele, cobrou explicações e o Carlos Magno, o diretor do Distrito Leste, está tentando tomar providência no sentido de reabrir a unidade de saúde ainda hoje. O grande detalhe, Ciro, é que a unidade de saúde funciona exatamente ao lado da delegacia. Ele vai mostrar aí, Alexandre, da 2ª DP, que é a delegacia de Brasília Teimosa, onde também funciona no pavimento superior a DENARC, Delegacia de Narcóticos. A gente vai sair daqui, Ciro, da unidade de saúde. Depois, no final de tudo, a gente pode voltar aqui, mas agora a gente vai sair para mostrar uma cratera por aqui em Brasília Teimosa, na verdade no bairro das Rocas. A gente continua ao vivo, Ciro, da Zona Leste, atendendo ao seu chamado sempre que você quiser, meu velho. Daqui a pouquinho, portanto, o Jacques dá uma cena agora engraçada. Engraçado nada. Os caras assaltam um posto de saúde ao lado de uma delegacia, colado, meia parede, meu irmão. É muita ousadia. Os caras estão fazendo o que querem. Rapaz, a delegacia do lado. Meu irmão, a gente vai assaltar porque é o seguinte, os cabas não vão imaginar nunca que nós vamos assaltar lá. É assim que funciona. Sabia? Os caras roubam a delegacia, por que não roubam um prédio vizinho da delegacia? Muito bem, Dodô. Muito bem, Dodô. Aliás, falando em roubar a delegacia, Cleodon Barbosa, a polícia conseguiu prender o 2º elemento que tocou fogo na delegacia de Angicos. Né? Já tinha o Diego bombado e agora pegou mais o 2º elemento ontem. Mas aí, falando em elemento, tem nada.